Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira videoaula. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar toda a unidade 1, com todos os subtópicos que estão dispostos em um dos planos de disciplina, ok? Então, a unidade 1 trata das proposições e conectivos e operações lógicas sobre as proposições. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar propriamente das proposições, vamos conhecer um pouco da história da lógica matemática. Então, a lógica iniciou-se com Aristóteles, né? Foi um grande filósofo que deu o primeiro passo, né, para o conhecimento da lógica, em sua obra Organon, que traduzido significa ferramenta. Ele estabeleceu os princípios gerais e sólidos que dominam o pensamento ocidental há mais de 2000 anos. Os filósofos gregos utilizavam a lógica em suas discussões sobre forma de sentenças afirmativas ou negativas. E aí, Leibniz, por volta de 1666, a utilizou em vários trabalhos, chamando-a de cálculos racionais. Leibniz, por volta de 1666, a utilizou em vários trabalhos, né, o que deu a origem à lógica matemática. Euler, no século XVIII, fez a representação gráfica de sentenças. Essas representações gráficas são conhecidas hoje como proposições, né? Entre 1847 a 1859, De Morgan, que é um dos... a gente vai estudar lá em regras de inferência, né? As regras de Morgan, as propriedades de Morgan, e Boyle publicaram vários tratados e livros que deram uma base algébrica e formal para a lógica. Então, vocês podem ver aí que começou com Aristóteles, depois vários filósofos gregos foram utilizando, né, desses conceitos da lógica e foram surgindo o que a gente tem nos livros de hoje sobre lógica, os fundamentos, princípios e todos os argumentos que a gente usa para resolver um problema envolvendo uma lógica matemática. Seguindo, em 1879, né, Frege provoca uma revolução a desenvolver um sistema de representação simbólica, a lógica dos predicados. A gente vai entender o que é essa lógica dos predicados. Em 1937 e 1938, Nakashima e Shannon aplicam a álgebra de Boole em círculos de Hellis, dando origem ao primeiro computador eletromecânico. Então, tá vendo como a lógica ela é importante, né? Nessas aplicações de inteligência artificial, na criação de computadores, e foi por meio dela que surgiu o primeiro computador eletromecânico. A representação gráfica de Euler ela é ampliada por Venn, né? Aquele conhecido lá, o diagrama de Venn, que a gente estuda em conjuntos, e aí deu indício, né, uma ligação entre lógica matemática e teoria dos conjuntos. Na década de 60, Zadek estabeleceu a base formal da teoria dos conjuntos para a lógica fuse ou difusa, ou seja, a lógica tem por objeto o estudo das leis gerais do pensamento e as formas de aplicá-las corretamente para a investigação da verdade. Então, usa-se a lógica para que você consiga criar uma linha de raciocínio clara e objetiva e que você consiga investigar a verdade sobre determinado argumento ou determinado pensamento. E aí, a lógica foi evoluindo, né? E a gente foi conhecendo um pouco mais sobre o que seriam argumentos. Aristóteles se preocupava com as formas de raciocínio, que é a partir de conhecimentos anteriores considerados verdadeiros, né, os axiomas, permitam obter novos conhecimentos, quer dizer, novas verdades. Por meio de argumentos, né, ele conseguia aí gerar novas verdades. Essa forma de encadeamento é chamada em lógica de argumento, né? Você usa argumentos para provar que algo é verdade e aí essa verdade gera um outro argumento. Então, o argumento é a coleção de informações, sentenças ou proposições, em que cada uma delas, chamada conclusão, é obtida a partir de outras chamadas premissas. Ou seja, o que é um argumento? É um conjunto de sentenças, essas sentenças são chamadas de premissas, e a conclusão dessas premissas é chamada
junta tudo, né? Você tem ali um argumento. As afirmações envolvidas são chamadas proposições. Usualmente a proposição derivada é chamada conclusão e as demais são as premissas. Então, a gente vai ver um exemplo de um argumento, né, em que a gente tem as premissas e tem a proposição, que é a conclusão. Em um argumento válido, as premissas são provas da verdade da conclusão. Então, se eu concluir algo por meio da lógica matemática, é porque para fazer essa conclusão eu usei fatos, né? Esses fatos são chamados de premissas, foi o que eu usei para chegar a essa conclusão. Então, vamos ver aqui um exemplo de um argumento válido. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Eu ganhei na loteria, logo sou rico, né? Então, nós temos aqui a proposição, a premissa 1, né? Vou colocar aqui, ó, nós temos uma premissa 1, temos uma premissa 2 e aqui nós temos a conclusão, que é uma proposição, né? Então, esse argumento aqui, ele é válido por meio de premissas e que, por meio dessas premissas, conseguiu-se chegar a uma conclusão verídica, né? Que se ganhar na loteria, serei rico. Eu ganhei na loteria, logo sou rico. Então, a lógica formal se preocupa com o relacionamento entre as premissas e a conclusão, com a estrutura e a forma do raciocínio e não com o seu conteúdo. Então, a lógica não quer saber do que se trata, ela quer saber como chegar à verdade e qual a forma que vai ser usada para usar as premissas e chegar a uma conclusão verídica. O objeto da lógica é determinar se a conclusão é ou não uma consequência lógica das premissas. Se a conclusão for uma consequência das premissas, você tem um argumento válido. Se não for, então o seu argumento ele não é válido. E aí, sobre os argumentos, né, a gente tem aí o método dedutivo e o método indutivo. Então, o que são argumentos dedutivos? As premissas fornecem uma prova conclusiva da veracidade da conclusão. Então, quando as premissas já trazem a veracidade da conclusão, argumentos são chamados de dedutivo. Ali você consegue deduzir a veracidade por meio das premissas envolvidas. Um argumento dedutivo é válido quando as suas premissas, se verdadeiras, fornecem provas convincentes para a sua conclusão. Argumentos indutivos, né? As premissas nem sempre apresentam provas da veracidade da conclusão, mas apenas indicações dessa veracidade. Os argumentos indutivos, ele trabalha aí com a probabilidade de que aquilo possa ser verdade ou não. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Joguei uma pedra no lago e a pedra afundou. Joguei outra pedra no lago e ela também afundou. Joguei mais uma pedra no lago e também esta afundou. Logo, se eu jogar outra pedra no lago, ela vai afundar, né? Ele acha que vai afundar, é como se fosse um argumento indutivo, você tem a probabilidade, pelo fato de ele ter jogado 3 pedras, as 3 afundaram, então ele já conclui que a próxima também vai afundar. Mas isso não é uma certeza, né? Ele está tirando essa conclusão por meio de probabilidades anteriores. Então, quando isso acontece, o argumento é chamado de indutivo. Eles não são válidos ou inválidos, mas costumam ser avaliados de acordo com a maior ou menor possibilidade ou probabilidade com que suas conclusões sejam estabelecidas. E aí vamos ver mais alguns exemplos, né? Todos os homens são mortais. Nós temos a premissa 1, todos os homens são mortais. A premissa 2 diz que todos os atenienses são homens. A conclusão, todos os atenienses são mortais. Então, é como se fosse uma ligação. Ó. Todos os homens são mortais. Todos os atenienses são homens. Então, se todos os atenienses são homens e homens são mortais, conclui-se que os atenienses são mortais. Vamos ver uma outra? Todos os homens são mortais. 2. Sócrates é homem. Logo, a conclusão que Sócrates é mortal, porque a premissa 1 diz que todo homem é mortal, né? Mais um exemplo. Nenhum astro é perecível. Todas as estrelas são astros. Nenhuma estrela é perecível. Então, ó, nenhum astro é perecível.
todas as estrelas. Uma forma de você também identificar argumentos dedutivos e indutivos é a presença aqui, ó, de todos, nenhum. Quando a conclusão traz esses fatos, né, essas expressões, geralmente trabalha-se com argumentos indutivos, né? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. Nenhum tirano é amado, Dionísio é tirano. Logo, Dionísio não é amado. Então, aí são tipos de argumentos e conclusões que podem ser formadas, e aí, por meio das ferramentas de lógica matemática, a gente vai poder provar se são válidos ou não. E são só exemplos de alguns tipos de argumentos. E aí tem também as proposições e predicados. Como a lógica das proposições singulares é mais simples que a lógica que se trata também dos conjuntos de objeto, o estudo é separado em duas partes. O cálculo proposicional ou lógica sentencial, que se ocupa das proposições singulares, né, que são essas aqui, ó. Se o cão é mamífero, então mama. O cão é mamífero, logo o cão mama. Nós temos duas premissas e uma conclusão. Se A, então B. Se nós chamarmos aqui, ó, o cão é mamífero de A, e vamos chamar o cão mama de B. Se A acontece, então eu posso garantir que B também vai acontecer. O cálculo de predicados, ou lógica dos predicados, que trata dos conjuntos de objetos e suas propriedades. Aqui, na proposicional, a gente vai trabalhar com proposições. No cálculo de predicados, a gente vai trabalhar com as propriedades. Então, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, ó, todo B é A. Algum B é C. Logo, algum C é A. Então, tá vendo aqui que todo, quando eu uso essa expressão todo, algum, é como todo representa um conjunto completo, né? Como se fosse um conjunto universo. Algum. Então, essas expressões aqui, quando a gente trabalha com essas expressões aqui, as propriedades usadas e as ferramentas para resolver esse tipo de premissa que usa essas expressões, a gente vai conhecer no cálculo de predicados. Lá em quantificadores, sentenças, a gente vai estudar sobre tudo isso. Tem muita coisa aí para a gente ver. E aí vamos dar início agora realmente, né? É a nossa ementa da unidade 1, que fala sobre proposições e conectivos e as operações sobre essas proposições lógicas. Então, o que é uma proposição, né? Uma proposição é todo e qualquer pensamento, declaração ou conjunto de símbolos que emitem um sentido completo. Então, algo que emite um sentido completo é chamado de proposição. Vamos ver aqui alguns exemplos. O Sol é uma estrela, tem um sentido completo, não sei se é verdade ou se é falso, mas tem sentido completo, é uma proposição. Uruçuí é uma cidade piauiense, também é uma proposição, tem um sentido completo. 2/5 menor que raiz de 10. Cosseno de π sobre 6 igual a 0. Aqui nós não estamos julgando elas por verdadeiro ou falso. Nós não estamos julgando elas por verdadeiras ou falsas, nós estamos apenas verificando se é uma proposição ou não. Então, se tem sentido completo, é uma proposição. A lógica matemática é baseada em dois princípios ou axiomas, que o primeiro é o princípio da não contradição. O que fala esse princípio da não contradição? Né? Ele diz que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira ou falsa. Então, algo não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro ou falso, porque aí haveria aí uma contradição. Então, a lógica não trabalha com isso, ela trabalha com o princípio da não contradição. E aí, o princípio do terceiro excluído é que algo ou é verdadeiro ou é falso, nunca um terceiro valor, certo? Ou seja, algo só pode ser, o que esses dois princípios nos dizem? Que algo só pode ser verdadeiro ou falso, nunca um terceiro e nem os dois ao mesmo tempo. Então, esses são dois princípios muito importantes que regem a lógica matemática. Então, com base nesses dois princípios, uma proposição ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa e somente. Vamos ver aqui um exemplo? Determine o valor lógico das proposições abaixo. E aí essas proposições elas podem vir, né, aí envolvendo diversas esferas, assuntos variados, né? Não é porque
qualquer, como eu falei, algo que tenha um sentido completo pode ser uma proposição, e aí ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Π é um número irracional. Sim, π é um número irracional. Então, o valor lógico dessa proposição aqui é verdadeiro. Seno de π sobre 3 é igual a raiz de 2 sobre 3. E isso é falso. Lembrando que π sobre 3 é o mesmo que 180 dividido por 3, que é 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, não o contrário. Então, o valor lógico desta proposição é falso. 0,005 é o mesmo que 5 dividido por 1000. Sim, correto. Então, o valor lógico dessa proposição é verdadeiro. O time do Corinthians é carioca. E isso é falso, né? Sabemos que o time do Corinthians é um time paulista. Então, o valor lógico dessa proposição é falso. Então, vejam que nunca pode ser um talvez, não. A lógica não trabalha com dúvidas, e sim com certezas. E aí as afirmações exclamativas, interrogativas e imperativas não serão estudadas, pois elas dependem de um contexto para obter seu valor lógico. Esse tipo de afirmação, ela não dá um sentido de um pensamento completo. Então, se não tem um pensamento completo, eu não posso dizer que é uma proposição. Por exemplo, feliz aniversário. Dependendo de... Se for para mim, eu sei o dia que vai ser o meu, e aí sim eu posso julgar se é verdadeiro ou falso. Mas se eu só leio a frase feliz aniversário sem saber de quem é, sem saber a data, então eu não posso dizer, que eu não posso julgar. Então, o que eu não posso julgar não é uma proposição. Você leu aquele livro? Que livro, né? Eu não sei se a pessoa leu, e aí também frases interrogativas, elas não são proposições. Relaxe mais. Também não é uma proposição, essas frases imperativas, né? As proposições, elas, então, por isso elas podem ser classificadas, né? Em simples ou compostas. Então, o que é uma proposição simples? Uma proposição simples é aquela que exprime apenas um pensamento, apenas uma ideia. E uma proposição composta é aquela que é composta de várias proposições simples. As proposições simples, elas são representadas sempre por letras minúsculas e as proposições compostas são representadas por letras maiúsculas. Por exemplo, eu tenho aqui uma proposição P. Proposição P. Então, vou botar aqui aquela lá. O Sol é uma estrela. Isso está correto, o Sol é uma estrela. Então, é uma proposição simples. Está emitindo apenas uma ideia. O Sol é uma estrela. Então, representa aqui por uma letra minúscula. Se eu for julgar, então eu vou determinar qual é o valor lógico dessa proposição. Como que você representa? Ó, valor lógico da proposição P é verdadeiro. Agora, vamos colocar mais uma proposição aqui. Proposição Q. Eu vou colocar aqui. 2 mais 9 é menor que 15. 2 mais 9 é 11. 11 é menor que 15. Ok. Tem um sentido completo, porque eu conheço todas as partes dessa equação. Então, eu posso julgar em verdadeiro ou falso. Não é isso? Então, o valor lógico dessa proposição Q é verdadeiro. E aí, eu tendo duas proposições, eu posso criar uma proposição composta, né? Como que eu represento a proposição composta? Por uma letra maiúscula. Então, se eu colocar aqui, ó, um P maiúsculo, e eu vou compor ela dessas duas proposições que nós conhecemos. Então, eu coloco aqui, ó, Pzinho, P minúsculo, Q minúsculo. Então, a proposição composta P, ela é composta de duas proposições simples, P e Q. Certo? Então, eu tenho aqui uma proposição composta. Então, eu vou colocar aqui, o Sol é uma estrela e 2 mais 9 é menor que 15. Pronto, eu tenho aqui uma proposição composta, porque ela emite duas ideias, dois pensamentos distintos, ok?
Então, vamos classificar, ver o exemplo 2 aqui, classificar essas proposições como simples ou composta. Na letra A, todo homem é mortal. É uma proposição simples, está emitindo apenas uma ideia, né? Então, aqui é uma proposição simples. João é médico e Pedro é dentista. Então, tem dois sujeitos aqui, né? São duas ideias que ele está me passando. João é médico e Pedro é dentista. Então, aqui eu tenho uma proposição composta. Letra C. Se chover amanhã de manhã, então não irei à praia. Se chover amanhã de manhã, então não irei à praia. São dois pensamentos? Sim, né? Se chover amanhã de manhã é uma coisa, não ir à praia é outra. Então, aqui também uma proposição composta. Tangente de π sobre 3 igual a 1 meio. Né? Aqui ele está dizendo apenas um resultado, está envolvendo apenas um pensamento. Então, aqui é uma proposição simples. Um tipo de proposição que envolve equações que ela não seria uma proposição, que ela tem um sentido aberto, se fosse da seguinte forma. Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver x mais 3 igual a 4. Aqui eu tenho um pensamento completo? Eu conheço todas as partes? Não. Esse x eu não sei quem é. Então, eu não posso julgar se x mais 3 é 4 se eu não conheço o valor de x. Então, isso aqui, ó, não é uma proposição. Ok? E aí, o valor lógico de uma proposição composta depende do tipo de conectivo lógico. São conectivos usuais da lógica matemática, não, e, ou, se, então, e se, somente se. Então, esses conectivos é o elementozinho, é um elo de ligação entre duas proposições simples que formam uma composição composta. Não só duas ou mais proposições simples que formam uma proposição composta. Então, toda proposição composta, ela tem, dentro de seu contexto, ela tem conectivos que ligam as ideias. E aí, o valor lógico de uma proposição composta, ele é dado de acordo com o tipo de conectivo. Não é simplesmente como na proposição simples, que você lê a ideia e já julga como verdadeiro ou falso. No proposição composta, a gente vai ter que conhecer ali os valores lógicos da proposição simples. Na verdade, são duas ideias. Se a proposição composta, ela for, você conhecer o valor lógico de suas proposições simples, você vai poder julgá-la como verdadeiro ou falso, conhecendo o conectivo, né? Ou a gente tem também aí várias possibilidades, caso você não conheça o valor lógico das proposições que são envolvidas na proposição composta. Então, a gente vai ter várias possibilidades que a gente vai conhecer agora, para o tipo de conectivo. Então, o primeiro conectivo é a negação. A negação, ela pode ser representada pela palavra não, pelo tio e por esse símbolo aqui. Então, geralmente são os três mais usados para representar a negação de uma proposição. Então, o conectivo de negação pode ser representado pela palavra não e também pelas expressões não é verdade que, é falso que. Então, emitem um sentido de negação. Geralmente, as expressões não é verdade que e é falso que, elas antecedem uma proposição, certo? Geralmente, ela não vem no meio da proposição, ela antecede uma proposição simples. Ou também, como eu já falei anteriormente, pelos símbolos tio e esse outro símbolo aqui. Então, vamos ver um exemplo. Proposição simples R, Marta estuda inglês. Qual seria a negação? Então, eu vou representar aqui, ó, negação de R, geralmente o tiozinho é o que é o mais usado. Então, se eu vou negar Marta estuda inglês, então eu digo que Marta não estuda inglês. Então, neguei a proposição. Então, eu represento por negação de R, né? Tiozinho na frente do R, quer dizer que eu estou negando essa proposição. E eu escrevo aqui, Marta não estuda inglês. Então, isso quer dizer que uma proposição, ela pode assumir dois valores lógicos. Ela pode ser verdadeira e ela pode ser falsa. Então, a negação dessa proposição pode assumir que valor? Quando eu nego, eu inverto o valor lógico. Então, se uma proposição é verdadeira e eu faço a negação dela, eu torno a falsa.
Se a proposição é falsa, eu faço a negação, então eu tornei ela verdadeira. Então, essas tabelinhas aqui dos valores lógicos dos conectivos é muito importante que vocês aprendam, porque a gente vai usar muito, muito elas durante o curso. Agora nós temos o conectivo da conjunção, né? A conjunção, ela pode ser representada pela letra I ou como se fosse o acento circunflexo aqui. Então, são dois símbolos que representam uma conjunção em uma proposição composta. Então, nós temos aqui como exemplo a proposição composta, representada pela letra R maiúscula, formada por duas proposições simples, R e S. Então, Marta estuda matemática e Luiz estuda espanhol. Então, está a presença aqui do conectivo I, né? Vamos entender melhor como formar as possibilidades, né, as conclusões diante dessas duas proposições simples e entender os possíveis valores lógicos da proposição composta. Então, imagina o seguinte, que eu vou ganhar um sorvete se Marta, né, Marta estuda matemática e Luiz estuda espanhol. Então, se Marta estuda matemática e Luiz estuda espanhol, eu vou ganhar um sorvete. Então, vamos lá entender mais ou menos. Então, Marta, vou chamar de P aqui, ó, essa primeira, aqui tem até RS, eu vou até mudar aqui, para não confundir, eu vou botar aqui P, vou botar aqui Q, certo? Vou até trocar, ficar igual da tabela. Então, Marta estuda matemática e Luiz estuda espanhol. As duas coisas aconteceram? Ótimo. Então, eu vou ganhar sorvete. Então, a conclusão é verdadeira. Bom, uma outra possibilidade, que Marta estuda matemática e Luiz não estuda espanhol. Eu vou ganhar sorvete? Não, porque qual é a condição para eu ganhar sorvete? Se Marta estudar matemática e Luiz espanhol, os dois. E esse I é de simultaneidade. Então, as duas coisas têm que acontecer para que eu possa ganhar sorvete. Então, se o Luiz não estuda espanhol, então a conclusão aqui é falsa, eu não vou ganhar. Se a Marta não estuda matemática e o Luiz estuda espanhol, eu ganho sorvete? Não, porque as duas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a conclusão aqui é falsa. Aí, se Marta não, a outra possibilidade, né? Não estuda matemática e Luiz não estuda espanhol, aí é que eu não ganho mesmo. Então, falsa. Então, diante dessa tabelinha, a gente pode ver que a conjunção, né? Ela tem um destaque ali. Qual é o destaque? Que ela só vai ser verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, essa primeira linha aqui acontecer, ó. A primeira proposição for verdade e a segunda for verdade, então a conclusão vai ser verdade. Se houver uma falsidade envolvendo uma conjunção, então a conclusão sempre vai ser falsa. Tranquilo? Acho que aqui deu para entender direitinho, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, né, para a gente praticar. Então, tomando P e Q como verdadeiras, P, Marcos é médico, e Q, Maria é estudante. Então, ele está dizendo que o valor lógico de P é verdadeiro e o valor lógico de Q também é verdadeiro. Então, de acordo com a proposição, nós sabemos que só vai ser verdade se as duas forem verdade, pois é como se fosse a exceção do conectivo I, né? Então, P e P. Então, a gente vai ter aqui o valor lógico de P e Q. Então, vai ser o valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade. Então, o valor lógico dessa proposição vai ser verdadeiro. Negação de P e Q. Então, a gente tem o valor lógico da negação de P e Q. Se eu estou negando uma coisa que é verdade, eu estou tornando ela falsa. E que continua verdadeira, então a conclusão aqui é falso, pois na conjunção, se a proposição estiver envolvendo uma falsidade, a conclusão vai ser falsa. Próximo, o valor lógico de P e negação de Q. Então, aqui a gente vai ter verdade e falsidade. Então, também vai ser falso. E se as duas forem negativas, né, tiverem a negação de P e negação de Q, a gente vai ter falso e falso, que a conclusão é falsa, certo? Por isso que é importante entender o conectivo, saber quais são as possibilidades diante desse conectivo para poder você
dizer qual é o valor lógico da proposição composta. E aqui nós temos a disjunção. Disjunção pode ser representada pelo conectivo ou pelo conectivo, é como se fosse um V minúsculo, né? Não é, como se fosse um acento circunflexo ao contrário, né? E aí a gente tem um exemplo aqui. Marta estuda matemática ou Luiz estuda espanhol. Então, a disjunção, ela já dá aí duas possibilidades. Marta estuda matemática ou Luiz estuda espanhol. É diferente, ele não dá a obrigatoriedade da simultaneidade, né? O conectivo ou. Uma possibilidade ou a outra. Então, eu ganho sorvete se Marta estuda matemática ou Luiz estuda espanhol. Então, se uma das duas coisas acontecer, eu ganho sorvete. Então, vamos lá montar a tabelinha da disjunção. Então, a gente vai ter aqui, ó, Marta estuda matemática ou Luiz estuda espanhol. As duas coisas aconteceram, então eu ganho sorvete, né? Então, aqui é verdadeiro. Agora, vamos imaginar. Marta estuda matemática e o Luiz não estuda espanhol, né? Só que aqui nós estamos trabalhando com conectivo ou. Então, o que aconteceu? Marta estudou matemática ou Luiz não estudou espanhol. Mas uma das duas coisas aconteceram? Sim. E a condição para eu ganhar sorvete é que uma das duas aconteça. Então, aqui continua sendo verdade. Uma outra possibilidade é que Marta não estuda matemática ou Luiz estuda espanhol. Uma das duas coisas aconteceram? Sim. Então, eu ganho sorvete. A última possibilidade é que Marta não estude matemática ou Luiz não estuda espanhol. Nesse caso, nenhuma das duas possibilidades aconteceram. Então, nesse caso, eu não ganho sorvete. Então, qual é a exceção da disjunção? É que só vai ser falsa quando as duas proposições forem falsas. Então, se liga nessas exceções, que é assim que você consegue aprender as tabelinhas. Vamos ver aqui um exemplo. Tomando P e Q como verdadeiros. Então, o valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q também é verdade. Então, nós temos as mesmas frases, agora o conectivo é que muda, é o conectivo ou. Então, nessa primeira, a gente tem P ou Q. Então, temos o valor lógico de P ou Q, ou seja, V ou V, que é verdade. O valor lógico do conectivo da disjunção, sempre que tiver uma verdade envolvida, o resultado vai ser verdadeiro. Então, essa segunda eu tenho o valor lógico da negação de P ou Q. Nesse caso, eu tenho falso ou verdade, que é verdadeiro. A próxima eu tenho o valor lógico de P ou negação de Q. Então, nesse caso, eu tenho verdade ou falsidade. Ainda tem verdade envolvida? Então, a conclusão é verdadeira. Essa última eu tenho o valor lógico de negação de P ou negação de Q. Então, vou ter duas falsidades envolvidas com uma ligadas pela disjunção. Então, a minha conclusão, nesse caso, ela vai ser falsa. Compreendido? Então, um outro conectivo é a disjunção exclusiva, né? A disjunção exclusiva, ela é representada pelos conectivos ou por esse V aqui com uma barrinha embaixo. Eu vou até colocar aqui para vocês. Então, vamos entender aqui como funciona, né? Então, a disjunção, ela é representada por esses dois simbologias, ó. Esse Vzinho aqui é como se fosse o da disjunção, só que com a barrinha embaixo significa que é exclusivo. Então, eu tenho duas proposições, como que elas poderiam ser escritas usando esse conectivo? Ou Marta estuda matemática, ou Luiz estuda espanhol. E aí eu posso ler ou R ou S, né? Então, o que nós temos aqui? Vamos imaginar a situação. Nesse caso, ó, ou Marta estuda matemática, ou Luiz estuda espanhol. Isso aqui dá a ideia de que ou é um, ou é o outro. Não pode acontecer os dois como na disjunção, né? Porque aqui a disjunção é exclusiva. Então, ou Marta estuda matemática, ou Luiz estuda espanhol. Não pode ter verdade, ele não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, vamos entender como funciona. Então, a mesma situação. Então, vamos lá. Marta estuda matemática, ou Luiz estuda espanhol. As duas coisas aconteceram, eu ganho sorvete? Não ganho sorvete.
porque tinha que ser ou um ou o outro, não os dois. Vamos para a próxima possibilidade. Marta estuda matemática, ou Marta estuda matemática, ou Luiz não estuda espanhol. Vamos lá. Uma das duas aconteceu? Sim. Então, nesse caso, eu ganho sorvete? Ganho, né? Ou Marta estuda espanhol, ou Marta estuda matemática, ou Luiz estuda espanhol. Nesse caso aqui, somente Marta estudou matemática. Então, tá ok, eu ganho sorvete. Próxima possibilidade. Marta não estuda matemática, ou Marta não estuda matemática, ou Luiz estuda espanhol. Uma das duas aconteceu, então eu ganho sorvete? Sim. Vou até corrigir aqui, desculpem, que é verdade, né? Então, aqui eu também ganho porque somente um dos dois ocorreu. Última possibilidade, ou Marta não estuda matemática, ou Luiz não estuda espanhol. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Não pode, né? Então, aqui eu não ganho sorvete. Então, aqui vai ser falso. Então, qual é a exceção da disjunção exclusiva? Ela só vai ser verdadeira se as proposições tiverem valores lógicos opostos. Se a gente tiver a combinação de VF ou FV. Aí a gente vai ter um valor lógico verdadeiro. Vamos ver aqui o exemplo? Tomando como P verdadeira ou Q falsa. Agora a gente tem o valor lógico de P verdadeiro e a gente tem o valor lógico de Q falso. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, né? Vou até chamar aqui de letra A. Eu tenho P, disjunção exclusiva, Q. Então, eu vou ter o valor lógico, né? Vou ter o valor lógico de P, disjunção exclusiva, Q. Então, nesse caso aqui, eu vou ter V, disjunção exclusiva, F. Então, valor lógico opostos, então eu tenho uma verdade. Nessa letrinha B aqui, eu vou ter valor lógico, né, da negação de P, disjunção exclusiva, Q. Então, o que que nós temos? Negação de P, P é verdadeiro, então ela vai ser falso. Q é falso. Então, vai ser disjunção exclusiva como falso. Na disjunção exclusiva, isso aqui é dito como falso. Vamos ver aqui a letra C. Eu tenho o valor lógico de P, disjunção exclusiva, negação de Q. Então, nesse caso aqui, eu tenho o valor lógico de P é verdadeiro, disjunção exclusiva, a negação de Q, que era falso, então ela vai se tornar verdadeira. Para a disjunção exclusiva, isso aqui é falso. E a letra D, eu vou ter valor lógico da negação de P, disjunção exclusiva Q. Então, qual é o valor lógico da negação de P? Se P é verdadeira, a negação dela é falsa. Disjunção exclusiva com o valor lógico de Q, que é falso, então isso aqui fica falso. Não é isso? Então, a gente tem essas possibilidades para esse exemplo, ok? Vamos ver aqui um próximo conectivo, né? Aqui está só repetido, desculpem. Então, nós temos a condicional, né? A condicional é representada pela expressão se então, ou por essa setinha aqui apontando sempre para a direita. Então, esses dois representam o conectivo da condicional. Então, por exemplo, eu tenho uma proposição: se Marta estuda matemática, então Luiz estuda espanhol, certo? Então, é assim que se lê. Então, como que eu posso ler aqui? R, se R, então S. Então, você pode representar por símbolos assim. Se R, então S. Então, quais são as... R seria Marta estuda matemática e S, Luiz estuda espanhol. Para exemplificar aqui a tabelinha, para a gente construir a condicional, vamos imaginar uma outra situação, um outro exemplo, tá bom? Então, vou escrever um outro exemplo aqui para vocês, para entender melhor. Se eu nasci em Teresina, Piauí, então sou brasileira. Vamos lá. Tenho duas proposições aqui, né? Nasci em Teresina, P, sou brasileira, Q. Então, vamos entender.
Primeira possibilidade. Se nasci em Teresina, então sou brasileira. Verdade, né? Então, isso é verdade. Se eu nasci em Teresina, Piauí, não tem como eu não ser brasileira. Então, eu sou brasileira sim. Beleza? Formamos aqui a primeira conclusão, né? Vamos para a próxima possibilidade. Se eu nasci em Teresina, então eu não sou brasileira? Impossível, né? Eu nasci em Teresina, Piauí e não ser brasileira. Então, é falso. Outra possibilidade. Eu não nasci em Teresina. Opa. Eu não nasci em Teresina e então sou brasileira. Sim, eu posso ter nascido em qualquer outra cidade e continuar sendo brasileira, né? Qualquer outra cidade do Brasil. Então, aqui é verdade. O fato de eu não ter nascido em Teresina não quer dizer que eu não seja brasileira, né? Que eu posso ter nascido em qualquer outra cidade do Brasil. A outra possibilidade é não nasci em Teresina e então não sou brasileira. Existe essa possibilidade? Sim, nesse caso sim, de você não nascer, eu não ter nascido em Teresina e não ser brasileira. Existe essa possibilidade, pode ter nascido em Portugal, em qualquer outra cidade aí da Europa, né? Então, vou colocar aqui como verdadeiro. Então, qual é a exceção aqui da condicional? É que ela só vai ser falsa quando você tiver a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa, certo? Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui mais um exemplo, né? Para a gente estar praticando. Então, tomando P como verdadeiro e Q como falso, o que nós temos? Vamos ver aqui essa primeira aqui, letra A, né? Aqui eu vou ter o valor lógico de P, se P, então Q. Então, eu tenho P é verdade, então Q sendo falsa, a minha conclusão é falsa. Essa aqui é a única exceção lá da condicional, não é isso? Na letra B, eu vou ter o valor lógico da negação de P, se negação de P, então Q. Negação de P, que ela é tomada como verdadeira, vai ser falsa. Condicional a Q, que é falsa, isso aqui é verdadeiro, pela condicional. Na letra C, eu vou ter o valor lógico de P, condicional, negação de Q. Nesse caso, a P é verdade, condicional, a negação de Q, que é falsa, se torna verdade. Conclusão, verdadeira. Letra D, eu vou ter o valor lógico de negação de P, condicional, negação de Q. Então, a negação de P vai ser verdadeira, ela se torna falsa. Condicional, a negação de Q, que é falsa, ela se torna verdadeira. Aqui, nossa conclusão é verdadeira. Não é isso? Só lembrar da exceção da condicional. E o último conectivo é a bicondicional, que é representada pela expressão se, somente se, ou por essa simbologia aqui, que é essa reta que tem duas setas, né? Uma apontando para a direita e outra para a esquerda. Então, assim, eu represento a bicondicional. Então, por exemplo, eu tenho Marta estuda matemática se e somente se Luiz estudar espanhol. Então, como que eu poderia escrever também? R, bicondicional, S. Ou seja, R, se, somente se, S. Então, vamos ver como que funciona? Então, vamos lá. Então, vamos usar essa frase aqui. Imagina só, Marta estuda matemática se somente se Luiz estuda espanhol. Ou seja, qual é a condição aí? Que se Luiz estudar espanhol, Marta estuda matemática. Então, vamos entender. Ó, Luiz estuda espanhol. Então, Marta estudou matemática. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Por quê? Porque Marta estuda matemática se somente se Luiz estudou espanhol. Então, se Luiz estudou espanhol, quer dizer que Marta estudou matemática. Deixa eu até mudar a cor aqui. Vamos para outra possibilidade. Vou começar sempre do Luiz, porque ele é a condição, né? Luiz não estudou espanhol. Será que Marta estudou matemática? Não, porque qual é a condição de Marta estudar matemática? Se, somente se, Luiz estudar espanhol. Então, essa combinação aqui vai dar uma conclusão falsa, né? Outra possibilidade. Luiz estudou espanhol
e Marta não estudou matemática. Então, vamos lá. Se Luiz estudou espanhol, o que acontece? Marta teria que estudar matemática. Se ela não estudou, é porque essa conclusão aqui ela é falsa. Assim como a anterior, ó. Luiz não estudou espanhol. Então, é certo dizer que Marta estudou matemática? Não, porque se ele não estudou, né, Marta também não era para ter estudado, né, porque essa é a condição. Vamos ver aqui a última possibilidade. Luiz não estudou espanhol e Marta não estudou matemática. Então, Marta não estudou matemática e Luiz não estudou espanhol. Isso aqui tem conclusão verdadeira? Sim, né? Porque qual era a condição? Era de que Luiz estuda espanhol, Marta estuda matemática, somente se Luiz estuda espanhol. Luiz não estudou espanhol, então Marta não estudou matemática e tá tudo bem, né? Então é verdade. Tranquilo? Então, o que vocês vão ter que ficar atentos aqui para a bicondicional é que ela é verdadeira se os conectivos tiverem o mesmo valor lógico, certo? Verdadeiro, verdadeiro gera verdadeiro, falso, falso gera verdadeiro. Tranquilo? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Então, a gente tem o seguinte. Tomando como P falso e Q falso. Agora, a gente tem o valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q também é falso. Então, vamos ver o que acontece aqui. Na letra A, a gente tem P bicondicional Q. Então, o valor lógico de P bicondicional Q quer dizer que a gente tem falso, bicondicional falso, valores lógicos iguais. Na bicondicional, isso é verdadeiro. Na letra B, a gente tem valor lógico da negação de P, bicondicional Q. Então, negação de P, que é falsa, fica verdade. Bicondicional a um falso, isso aqui é falso. Letra C, valor lógico de P, bicondicional, negação de Q. P é falso, negação de Q, que é falsa, fica verdadeira. Para bicondicional, isso é falso. A letra D, a gente vai ter o valor lógico, né, de negação de P, bicondicional, negação de Q. Então, negação de P fica verdade, negação de Q fica verdade. Para bicondicional, valores iguais, isso aqui torna a sentença verdadeira. Ok? E aí, a gente tem aqui a tabela verdade, né? Desculpem ter cortado aqui. Temos a tabela verdade e algumas outras notações. Então, para se determinar o valor lógico de uma proposição composta, pode-se usar um dispositivo chamado tabela verdade, no qual figuram todos os possíveis valores lógicos de uma proposição composta. Essas tabelinhas que a gente acabou de formar para cada um dos conectivos é a tão famosa tabela verdade. Então, nela a gente tem todas as possibilidades de combinações entre valores lógicos de duas proposições simples que compõem uma proposição composta. Mas aí, como que você vai saber como que se forma uma tabela verdade, né? A gente vai ver isso na próxima unidade, aqui eu vou dar só uma noção para vocês. Então, imagine que vocês têm aí uma proposição P, né? Uma proposição P. Essa proposição, ela pode assumir o valor lógico de verdadeiro ou de falso, né? Que nós sabemos. Se é uma proposição composta, eu vou unir lá uma proposição Q, certo? Vou unir aqui uma proposição Q. Essa proposição Q aqui, unida com a proposição P verdadeira, ela pode ser verdadeira, mas também unida com a proposição P verdadeira, ela pode ser falsa. A proposição Q unida com a proposição P falsa pode ser verdade, unida com a proposição falsa, ela pode ser também falsa. Então, quantas possibilidades nós temos aí? V. Então, nós temos aqui, ó, por isso que a sequência de valores lógicos aqui segue essa ordem. Verdade com verdade. Então, nós temos aqui, ó, verdade com verdade. A outra possibilidade, verdade com falso. Então, verdade com falso. Aqui, ó, nós temos falso com verdade, né? Falso com verdade. E a outra possibilidade, falso com falso. Então, ó, falso com falso. Então, quando você monta a tabela verdade,
né, você tem aí os possíveis resultados, que vai depender do conectivo, mas a montagem vai ser sempre assim, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Isso quando nós estamos usando duas proposições, né? Duas proposições simples geram essas possibilidades, esses possíveis resultados. Vamos ver agora para 3 proposições simples. É a mesma ideia. Então, vamos lá. Eu tenho uma proposição P, vou botar aqui ela aqui em cima, uma proposição P, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E aí eu vou uni-la a uma proposição Q, né? Que pode ser verdadeira ou falsa, pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor de Q. Vou uni-las a uma outra proposição R, que também pode ser verdadeira ou falsa, pode ser verdadeira ou falsa, pode ser verdadeira ou falsa, verdadeira ou falsa. Então, quais são as possibilidades que nós temos? Verdade, 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 falso, verdade, verdade, falso, verdade, falso, verdade, não, verdade, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, 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 verdade, verdade, falso, verdade, verdade, falso, verdade, falso. Falso, verdade, falso. Falso, falso, verdade. Falso, falso, verdade. Falso, falso, falso. Então, falso, falso, falso. Então, quando envolvemos 3 proposições simples, então essas são as possibilidades. É assim que nós montamos a nossa tabela verdade. Então, o que vocês podem ver, né? A primeira coluna, vou até mostrar para vocês logo uma coisinha aqui, né? Que é a quantidade de linhas que tem uma tabela verdade. Como que você determina a quantidade de linhas? Depende diretamente do número de proposições envolvidas. Então, se você tem N proposições, o número de linha vai ser 2 elevado a N. Lembra naquele primeiro exemplo, nós tínhamos 2 proposições. Então, 2 elevado a 2. Então, a gente vai ter uma tabela verdade com 4 linhas. Tirando a linha que é o cabeçalho, né? No segundo exemplo, nós temos 3 proposições simples. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8 linhas. Então, é assim que se monta uma tabela verdade. Nesse exemplo aqui, ó, temos 3 proposições, 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que você, se você não lembrar de fazer esse esquema, como que você pode colocar, distribuir os valores lógicos? Primeira coluna é sempre metade, metade. Divida ela ao meio, né? Divida ela aqui ao meio, ó. Então, os 4 primeiros são verdades, os 4 últimos são falsos. Sempre começando pela verdade. Os 4 primeiros são falsos, os 4 últimos são falsos. Na segunda coluna, você vai dividir metade da metade. Antes nós tínhamos 4 verdades, 4 falsos. Nós vamos dividi-las ao meio. Então, vão ser 2 a 2. Primeiro, ó, 4 a 4. Segunda coluna, 2 a 2. 2 a 2. Sempre alternando. E a terceira coluna, 1 a 1. 1 a 1. Então, ó, sempre metade na metade. Ó. 4, a metade foi 2, metade foi 1. Sempre fazendo essa alternância. Aqui nesse exemplo, ó, nesse anterior, nós temos 4 linhas, né? Porque 2 elevado a 2 proposições são 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Então, primeira divide ao meio. Ó, então, vai ficar 2 verdades, 2 falsidades. A outra coluna é metade da metade. Então, fica 1 a 1. 1 a 1. Ok? Então, é assim que montamos a nossa tabelinha verdade, para ter todos os possíveis resultados. E aí, nós finalizamos a aula de hoje. Vocês têm agora na plataforma a lista de exercícios 1, que é para entregar até o dia 4/6. O fórum, o primeiro fórum, para vocês responderem, tá bom? Até o dia 4. Um material de apoio, né, que é a apostila com a unidade 1, com tudo mais detalhado do que eu falei aqui nessa videoaula. E na próxima videoaula a gente vai trabalhar com a unidade 2, tá bom? Um grande abraço para vocês
e a gente se encontra na próxima aula.